Good morning, my friends. How are you? Espero que vocês estejam bem. Vou gravar agora uma aula que ela vai envolver duas turmas. Vocês hoje vão se unir às turmas do segundo e do terceiro, tá bom? Porque nós estamos no contexto do projeto de leitura, né? Assim como nas outras disciplinas também, que vocês estão desenvolvendo aí projetos de leitura, né? Eu também na disciplina de inglês vou trabalhar com vocês um gênero literário, ou seja, um tipo de texto aqui, certo? Que vai ser ao mesmo tempo divertido e vai trazer novos conhecimentos para vocês, tá certo? Lembrando sempre, gente, que a leitura é uma das coisas mais importantes para um ser humano. Não só pela questão da escola, né? Tem gente que quando a pessoa fala em leitura, ele associa apenas para a vida na escola, mas a leitura é a leitura para a vida, é a leitura para você fazer em casa, porque a leitura trabalha a nossa imaginação, trabalha os nossos conhecimentos, a leitura ela dá prazer, entendeu? Ler é excelente, é uma coisa que eu pessoalmente, é uma coisa que eu amo fazer, entendeu? Não é uma coisa que eu tenho que ler, não, eu adoro ler, é diferente, né? E eu espero que é muito gratificante para mim quando eu vejo nos alunos esse mesmo sentimento em relação à leitura, tá certo? Então vamos lá, sem conversar mais, vamos lá. O nosso tema da aula de hoje, que como eu falei, vai abranger o segundo e o terceiro, as turminhas do segundo e do terceiro ano, são as comic strips, tá certo? Comic strips são as famosas tirinhas, que com certeza vocês já viram aí nos livros didáticos, né? Ou na internet, enfim, são as tirinhas. Veja a imagem abaixo. E aqui nós temos essa imagem que é exatamente uma tirinha. É uma espécie de história em quadrinhos, né? Como todas as crianças gostam, só que aqui não é uma história longa, ele não tem um papel cheio de quadrinhos, né? Aqui nós só temos 4 quadrinhos, que é a famosa tirinha. A tirinha tem 3, 4 quadrinhos, uma quantidade pequena que forma apenas uma tira de papel. É por isso que ela é chamada de tirinha, tá certo? Em inglês essas tirinhas são chamadas de comic strips. Vamos falar isso aí em voz alta, vamos lá? Comic strips. Comic strips. As tirinhas. Então vamos lá, vamos fazer uma leitura desta tirinha aqui. Lembrando, pessoal, que existe uma crença equivocada que diz que ler é só texto, por exemplo, isso aqui, né? Só ler frases, né? Mas leitura é muita coisa. Texto... tem muita coisa que são textos. Às vezes um texto não tem nem mesmo uma letra, né? Porque existem outras linguagens. Existe a linguagem visual, né? Desenhos e assim por diante. Aqui nós temos um exemplo de tirinha que muito pouco tem texto escrito, mas que é um texto, não é isso? Nós temos aqui 4 quadrinhos, são 4 momentos diferentes que estão acontecendo com esse nosso personagem de cabelo verde aqui. No primeiro quadrinho, ele está lendo, né? Olha que coisa maravilhosa, ele aqui lendo debaixo da árvore. No segundo, você percebe pela cor que o dia está acabando, né? Que está no final da tarde. O sol está se pondo, você vê também a sombra dele aqui, ele está indo para casa ainda lendo o seu livro. À noite, já no quarto dele, ele gosta tanto de ler que ele ainda está lendo, e ele ouve um barulho na janela. Toque, toque. Né? Toque, toque é o barulho de alguém batendo na janela. E quem está batendo na janela, é aqui que está a parte mais engraçada da tirinha, é a árvore. E por que a árvore está entrando no quarto dele, na opinião de vocês? Porque ela passou o dia ao lado dele lendo o livro
e é uma piadinha, né, claro. E ela quer continuar lendo o livro, por isso que ela entra no quarto do menino. Isso aqui é uma tirinha, um exemplo de tirinha, tá certo? Esse tipo de texto é chamado em inglês de comic strips e em português de tirinha. As tirinhas são textos curtos feitos a partir de desenhos em quadrinhos, semelhantes às histórias em quadrinhos e aos mangás. Mangás é um tipo de história em quadrinho típico do Japão. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas tem muitas pessoas que gostam de ler mangás, tá bom? Só que as tirinhas elas têm apenas uma fileira de 3 ou 4 quadradinhos. Como eu já falei, né? Eu acho que tá dando para ver tudo, não tá, pessoal? Agora acho que tá. Então, a diferença das tirinhas para outras histórias em quadrinhos é que as tirinhas só têm uma fileira com alguns poucos quadrinhos. As tirinhas podem ter ou não texto escrito. Geralmente elas combinam imagens e texto escrito, geralmente em balões, né? Aqueles balõezinhos que nós vamos ver daqui a pouco. Na tirinha acima, percebemos o som da batida na janela. Os sons dos animais e objetos são chamados onomatopeias. Olha aí, nós temos uma palavra bem comprida que ela fala dos sons dos animais e dos objetos. Por exemplo, au-au, tic-tac, que é o som do relógio, né? O toque-toque, que é o som de bater na madeira, na porta, como nós vimos na nossa tirinha, né? E muitos outros. Todos os sons dos animais e dos objetos são chamados em português de onomatopeia, tá certo? Em inglês, onomatopoeia, tá certo? É bastante parecido, só que na escrita também é parecido, só que tem essa letra O aqui. É a diferença entre onomatopoeia, né, e onomatopeia em português. As tirinhas aparecem em jornais, revistas ou livros com coleções de tirinhas. Alguns autores fazem sempre tirinhas dos mesmos personagens, como a Turma da Mônica, Agar o Horrível, Garfield, Charlie Brown, etc. Então tem também personagem de tirinhas. Essa aqui é uma tirinha que eu escolhi do Garfield, né? O Garfield é esse gato laranja que ele é muito preguiçoso e ele adora comer lasanha. Acho que vocês já conhecem, tem filme do Garfield, né? Tem desenho animado, revistinhas em quadrinhos e assim por diante. Aqui nós temos uma tirinha em que o Garfield está lá com o amigo dele, que eu não lembro, acho que é Jim o nome dele, mas eu não tenho certeza. Então, o amigo do Garfield, ele diz assim: "We should clean the house." A gente devia limpar a casa. Aí o Garfield dá um tapão na cara dele, faz aqui a onomatopeia, né, ó, smack, é pá, a batida que ele fez na cara do menino, né? E aí o amigo dele pergunta: "Why did you do that?" Por que você fez isso? Aí o Garfield diz: "Just changing the channel." Ele diz, não, ele pensa. Esse balão aqui, ó, com bolinhas, ele indica o pensamento, tá certo? Então ele pensa: eu só estou mudando de canal, né? Então, porque o amigo dele chamou ele para limpar a casa, ele é muito preguiçoso, ele meteu o tapão no amigo dele e diz: eu vou mudar de canal, mude o canal, não quero saber disso não. Então essa é uma tirinha do Garfield, que é esse personagem aqui, tá certo? Mais uma parte da nossa aula, vamos para os tipos de balões. Aqui tem vários deles, eu peguei em inglês, só que nós não vamos, talvez nem todos deles estejam na maioria das tirinhas, mas a gente vai ver rapidinho. Esse aqui é normal speech, ou seja, fala normal, é o balão que vocês mais vão ver, né? Que é um círculo, só que tem um biquinho aqui que aponta para o personagem, como no caso da nossa tirinha aqui, está apontado para a cabeça do menino, né? Esse aqui, a diferença deste balão para esse é que esse ele é vertical.
Por quê? Por causa do espaço das tirinhas. Às vezes, aqui tem bastante espaço, né? Mas às vezes tem situações que precisa se adaptar ao espaço disponível. Aí às vezes vai mudar o formato. Às vezes vai ter em 2 partes, tá bom? Esse aqui eu nunca vi, não vou nem comentar ele, né? Que esse, com a setinha voltada para dentro. Eu nunca vi isso não. Eu leio algumas histórias em quadrinhos, mas deve ser bem raro esse balão. Esse aqui é o do grito, quando o personagem está gritando, certo? Aí ele tem várias pontas, como vocês podem ver. Esse aqui é a fala fraca, também não costumo ver esse tipo de balão. Sussurrando, whispering em inglês, né? Quando o personagem está sussurrando, falando baixinho, aparece esse tipo de balão. Announcement, anúncio, que é aquele balão pá, né? Que vai acontecer alguma coisa que aqui nós não vimos, mas alguns têm esse balão aqui quando vai acontecer uma coisa momentânea, assim, bem forte, né? O balão de pensamento é redondo e ele não colocou, mas às vezes tem bolinhas. Aqui ele colocou daydreaming or happy thoughts. Pensar sonhos durante o dia ou então pensamentos felizes. Esse tipo de balão com bolinhas. Nós vimos esse exato balão aqui na nossa tira do Garfield, quando ele está pensando assim, né? Just changing the channel, só mudando de canal. Então esse é o balão do pensamento. Então pessoal, vocês gostam de ler histórias em quadrinhos e tirinhas? Com certeza vocês já viram várias delas, né? Quais são os seus personagens preferidos aí das tirinhas? Eu vou passar uma pequena atividade para vocês no grupo de WhatsApp, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima e bye bye.